Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que é provavelmente o melhor quadrinho que eu li ano passado, 2025, que foi o Ouroboros, do Lucas Johanathan, lançado aí pela Comic Zone, né, ano passado. Vou falar um pouco sobre... Não vou dar spoilers, porque a história aqui tem muitas situações ali que vai ser legal você ler, mas tem que se preparar um pouco. É uma história pesada, né? Um quadrinho nacional. Difícil dizer, né? O melhor leitura, o melhor quadrinho. Não vou fazer esse ano vídeos, né, das melhores de 2025, de filmes, séries, livros, mas esse aqui eu quis comentar porque é uma leitura surpreendente, assim, pela temática, pela profundidade, pela qualidade da narrativa, da arte. E é um artista nacional aí, novo, né, em ascensão, que é o Lucas, né? O Lucas Johanathan já foi premiado também, foi uma revelação aí pela editora Comic Zone, né, que lançou aí este primeira obra dele aqui, né, que é o Como Pedra, que é uma história também que eu adoro. Eu acho um quadrinho lindo também. História, os personagens. O Lucas, ele tem uma arte assim muito peculiar, porque ele não é necessariamente um artista assim, vamos dizer, fotorrealista, nem nada disso, né? Ele até usa assim poucos diálogos, eu acho, mas as imagens dele, apesar, né, ele tem uma linguagem assim muito fotográfica, muito cinematográfica, na minha opinião. Os enquadramentos, eu não conheço muitos artistas nacionais assim que tenham uma obra nesse sentido assim, de usar tanto como se fosse um enquadramento aí de uma fotografia, de um filme, né? São planos assim bem específicos que transmitem, assim, apesar dos personagens não terem um rosto assim tão detalhado em suas expressões, você acompanha toda a narrativa e é uma coisa muito pesada, assim, né? Porque você entende o que está acontecendo através dos desenhos, dos enquadramentos, e muitas vezes temos coisas chocantes, assim. A narrativa que esse rapaz faz, eu acho incrível. Então ele já tinha lançado Como Pedra, premiadíssimo, hein? Vencedor do prêmio Jabuti. Acho que já foi lançado aí lá fora, em outros, né, traduzido para outros idiomas. E em 2025 ele veio com Ouroboros, que é uma história tão mais pesada, assim, né? Essa história ali, na verdade, esse aqui é uma obra assim que é bem, vamos dizer assim, um reflexo muito do Brasil, né? Vamos dizer. Mas esse aqui, apesar de também se passar aqui uma coisa mais no interior, no sertão, assim, né? Com toda essa... após vivenciar... Eu vou ler um pouquinho aqui da sinopse só, né? Ouroboros acompanha a jornada de Kessler, um policial que, após vivenciar um episódio traumático, decide voltar à casa onde cresceu. Lá, ele se vê forçado a revisitar seu passado, enquanto tenta lidar com as cicatrizes de sua complicada relação com a mãe. Eu não vou ler muito isso aqui, mais até da sinopse, mas Ouroboros é aquele símbolo da cobra, onde ela está mordendo, né, o próprio rabo, que o círculo, né, as coisas viram um círculo, né. Ele passou uma infância muito difícil, né, com a mãe dele, e ele não quer que isso se repita na vida dele quando ele for pai. Eu não vou dizer mais do que isso, para não estragar aí as surpresas, né? Mas é uma história assim que várias vezes você sente assim um soco no estômago quando você entende o que está acontecendo, a forma como ele coloca, que eu digo assim, né, os enquadramentos que ele usa, né, as cores, você sente e aos poucos você vai descobrindo, né? No começo você não vai entendendo muito bem o que esse personagem está fazendo, quem é ele, o que ele viveu, mas conforme você vai descobrindo, né,
Olha aqui os enquadramentos que tem ali dos objetos, da casa. Eu acho assim que ele tem um olhar muito cinematográfico, assim, muito fotografia mesmo, né? Os enquadramentos, os planos. E como eu disse, assim, os desenhos dele, a arte, assim, ele, apesar de não ser nada assim fotorrealista ou tão, né, ele, as expressões dos personagens você consegue entender facilmente, né, os sentimentos do que o personagem está passando. E a história, assim, a narrativa tem momentos surpreendentes, né? É uma história que você vai refletir muito sobre o que acontece aqui na história do policial, né? Também é uma história que se passa aqui na região brasileira, né? Ele é do sertão, né? Também aqui o Sertão Nordestino, onde se passa o primeiro quadrinho, né? Do Lucas. Mas é uma história ao mesmo tempo universal, porque é uma história sobre como, apesar de você tentar evitar as tragédias, as desgraças que você já passou, não quer que isso se repita de alguma forma na sua vida ou na vida de alguém próximo, muitas vezes você acaba agindo de outra forma, né? Às vezes as tragédias são inevitáveis, apesar de nossas escolhas, nossas ações. É mais ou menos sobre isso que essa história, eu acho, trata. Mas eu, né, de novo, não quero dar spoilers, assim, mas eu recomendo muito. Inclusive para quem, né, não sei, não gosto muito dessas recomendações, assim, mas mesmo para quem gosta mais de literatura, que não é tão apto, assim, não é tão acostumado a ler quadrinhos, né, principalmente quadrinhos mais infanto-juvenis ou de ação, né, mas esse eu recomendo mais até como, né, uma indicação aí, um presente para alguém que gosta de literatura, principalmente, vai gostar muito ou de cinema também, né? Quem gosta de cinema, enfim, literatura, e eu acho que vai gostar muito dos dois, né? Recomendo os dois quadrinhos aí do Lucas, Como Pedra e Ouroboros. Os dois são excelentes. Esse menino é uma revelação. Ele nasceu em 94, um rapaz novo aí, né? E espero que ele tenha assim, uma carreira aí promissora, porque já estou esperando aí mais coisas dele, assim, é impressionante o talento, assim, a maturidade narrativa que ele consegue colocar nos seus primeiros quadrinhos, né? Na minha opinião, aí uma bela revelação aí da editora Comic Zone, lá, que é do Thiago e do Ferrez, né? Gosto muito, recomendo como leitura aí, né? E é difícil, né, dizer qual foi o melhor livro ou quadrinho, mas com certeza esse foi um dos melhores, se não foi o melhor, porque ficou assim com mais impacto depois da leitura, com certeza. Obrigada a você que assistiu até aqui. Leia sempre para não ser enganado, como diz o nosso amigo Gastão. Beijo no coração de todos. Até a próxima.